Deus, como Tu é bom. Quero chamar aqui na frente nosso irmão Luiz Henrique. Vem cá, rapaz, aqui pertinho de mim. Isso, pode ficar aqui, pode ficar de frente para eles, tá? Quero chamar a tia, que é lá de Aripuanã, e ela veio para cá também para participar do impacto, descer as águas. Essas foram as duas almas que nesse batismo entenderam, compreenderam quem é Deus, compreenderam aquilo que Jesus já fez por eles, e eles falaram: eu quero. Eu vou contar uma coisa para vocês, a minha tia não vai se constranger com o que eu vou dizer. Ela chegava até ansiosa. Ela chegou a ficar mal porque nós adiamos uma vez o parto e o batismo que tinha, e ela já estava tudo pronta, preparada para vir, e aí eu dou uma notícia para ela que tinha sido adiado. Aí ela falando: será que é porque eu não estou pronta? O que está acontecendo, será? Não tinha nada a ver com ela, tinha a ver com nós mesmos. E o jovem Luiz Henrique veio para cá e, sem saber muito, sem conhecer muito, para não dizer que sem conhecer nada, né? Ele veio para cá e ele sentiu de fato o poder de Deus sobre ele. Ele falou: pastor, eu tremia tanto, porque a presença de Deus, a glória de Deus, quando toca na pessoa, não tem esse que suporte. A Bíblia diz que Moisés queria ver Deus, e aí Deus resolveu se mostrar a Moisés. Aí Deus falou para ele: olha, você fica aqui, eu vou passar entre as rochas, pedras ali. Moisés só conseguiu ver a glória de Deus como se fosse um clarão. Quando ele voltou para o meio do arraial, as pessoas não conseguiam olhar para a face dele devido à glória de Deus que resplandecia na face dele. Você consegue entender o que é isso? Oh, Deus de poder! Hoje, irmãos, nós recebemos também esses hoje, por mais que a minha tia seja lá de Aripuanã, mas projeto por Aripuanã, e nós oramos por Aripuanã, e em nome de Jesus, muito em breve, nós estaremos com uma célula lá naquela cidade. Eu creio em nome de Jesus, porque não é só ela, tem outros lá, que as sementinhas foram plantadas, e um dia, para a honra e glória do nosso Deus, vão ser colhidas. Em nome de Jesus. Estando lá, ela hoje é recebida como uma membra de nossa igreja. Por isso que ela vai participar. Ela ficou hoje, inclusive o filho dela veio, os filhos dela vieram até para participar, estar junto com ela nesse ato do batismo, e já para ela retornar com eles. Mas eles tinham que voltar porque tinha compromisso, e ela ficou para poder participar do culto e participar da ceia, para depois ela ir voltar para casa. Por quê? Porque ela entendeu a importância que tem participar do corpo e do sangue de Cristo. Da mesma forma, nós recebemos hoje esse jovem aqui. Esse ele vai sair uns dias agora, mas logo ele está de volta, em nome de Jesus, né, Luiz Henrique? Né? E vai estar aqui caminhando conosco aqui. Eu gostaria então que a igreja se colocasse de pé, estendesse suas mãos para cá e declarasse bênção sobre a vida desses dois. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, meu Senhor, pela vida, Pai, da minha tia Geni, meu Senhor, o qual eu me sinto honrado, Pai, e orgulhoso, Pai, por ter sido escolhido pelo Senhor, Pai, e também por ela, por poder fazer este ato, Pai, de levar, Pai, ela ao batismo. Pai, eu te louvo e agradeço também pela vida do Luiz Henrique, Senhor, um jovem, meu Senhor, que eu sei que o Senhor já começou a incendiar o coração dele, Pai. E em nome de Jesus eu profetizo na vida dele um valente do Senhor, Pai, um guerreiro do Senhor, um ganhador de almas para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus,
A partir de hoje eles fazem parte, Pai, da tua família, Senhor Jesus, participando do teu corpo e do teu sangue, Senhor. Que o Senhor os acompanhe, Pai, aonde quer que eles estejam, Pai, aonde a planta dos pés deles tocarem, Senhor, o teu Espírito Santo resplandeça paz, alegria, felicidade, Senhor. Que o Senhor coloque na boca deles, Pai, sempre uma palavra erudita, Senhor, uma palavra de sabedoria, ó Deus, para que eles possam falar às pessoas, Pai. Envia até eles, Pai, os sedentos, meu Senhor, para que eles possam, Pai, ser o refrigério através da tua palavra para essas almas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Pode voltar para o lugar de vocês, faz favor. Pastora Fernanda, para cá, vamos trabalhar também, né? A gente está de férias hoje, é? Vem para cá. Às vezes ela fala para mim assim, hoje eu não vou fazer nada. Tá bom, né? Eu penso que é comigo, é hoje que tu vai se lascar. É nada, né? Não chega tanto também, não. É brincadeira. Eu sempre gosto de impressionar. É porque eu amo ela, sabe por causa disso, irmãos. Irmãos, eu quero convidar vocês, os que forem ceiar, se coloquem de pé, que nós vamos levar a ceia até vocês, tá? Então, quem for ceiar, se coloca de pé para nós sabermos e entregarmos a ceia. Todos que estejam com Deus agora, tá? O irmão Gilmar vai colocar o louvor ali. Eu creio que o milagre vai em nossas vidas, porque eu sou o milagre do Senhor. Pai, em nome de Jesus, quando esses teus filhos pegarem, Pai, este pão, Pai, eu simbolizo o teu corpo, te dar esse pão, simbolizo o teu sangue. Quando eles comerem, quando eles beberem, meu Senhor, em nome de Jesus, haverá transformação, aonde a dor, haverá agora, Senhor, muita paz, onde houver tristeza, Senhor, o meu resplandecer do teu espírito de alegria, onde houver enfermidade, haverá cura agora, transformação, em minha casa, que busca, Pai, do teu espírito, Senhor, que seja, Pai, batizado, em nome de Jesus, eu te peço, a presença sempre em nós, fique à vontade, se resta de ir embora, se quiser voltar.
lá no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 53, diz assim: então disse Jesus: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Amém? Irmãos, vejam a importância então, eu não vou me alongar aqui porque eu já falei antes, a importância de nós estarmos participando deste ato, ato simbólico de participar do corpo e do sangue de Cristo. Eu estou falando tudo isso porque, irmãos, porque tem muitas pessoas aí fora que ainda não ouviram a verdade sobre essa questão do batismo. E Deus tem falado muito no meu coração a respeito disso. Nós somos os embaixadores, nós somos os discípulos, nós somos aquele qual Ele nos enviou. Façamos nós assim como Ele pediu. Vá, pregue em todos os lugares. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Cabe a nós, irmãos, levantarmos a nossa cabeça, enfrentarmos essas guerras aí fora e resgatarmos essas pessoas que estão hoje com suas almas aprisionadas no inferno. Esse é o poder que Deus nos dá. Não vamos jogar fora, não vamos desperdiçar, em nome de Jesus. Levante o seu pão, declare em alto e bom som: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi partido na cruz. Ele era o grande trigo que morreu, terminou e tornou-se a farinha para fazer o pão, para ser o nosso alimento, porque a sua carne é a verdadeira comida. E ao comer este pão, eu creio que toda maldição é removida da minha vida, da minha casa, do meu trabalho. Ao comer este pão, eu declaro que estou comendo saúde, cura, vida, porque eu creio que Ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades, tristezas, sofrimentos, mentiras, mágoas e falta de perdão. Eu creio que ao comer este pão, eu sou curado, eu sou renovado, eu sou transformado em o nome de Jesus. Levante o seu cálice e declare comigo: este cálice é o cálice da nova aliança, é o sangue de Jesus. Esta é a verdadeira bebida. A vida está no sangue. Ao beber este cálice, eu estou bebendo vida de Deus, poder de Deus, por este sangue que foi derramado por mim. Por ele eu fui lavado, purificado, santificado, perdoado e justificado. Sobre mim não há mais nenhuma condenação. Este sangue foi o preço que foi pago por mim. Não sou mais eu sou dele. É o meu Senhor, porque ele me comprou. Por este sangue eu piso agora na cabeça do diabo, o acusador e de seus demônios, e declaro: não há mais dívida, nem condenação, nem cobrança, está pago. Eu tenho paz com Deus por esta graça que Ele me concedeu. Amém? Nesse entendimento, coma do pão, beba do cálice, receba a vida de Deus em nome de Jesus. Isso é tudo que mais quero. Estou desesperado.
Aleluias, glória a Deus. Irmãos, Deus tem falado comigo essa semana a respeito de milagre. E eu quero trazer para os irmãos, falar hoje para os irmãos a respeito de Lázaro. Eu creio que todos vocês já leram essa passagem, né? Já conhecem essa passagem na Bíblia. Mas eu quero trazer um pouco daquilo que Deus tem falado no meu coração a esse respeito. Então eu convido a você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 11, tá? Nós vamos estar decorrendo todo o capítulo 11, tá? Falando a respeito disso. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 a seguir. Bendito és o teu nome, Senhor. Aleluias. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz assim. Irmãos, eu vou estar lendo e vou estar falando aos irmãos, tá, a respeito disso aos poucos, tá? Então, se tu quiser manter a sua Bíblia aberta para estar acompanhando, eu sugiro que você faça isso, que fica melhor, tá bom? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria, a sua irmã, Marta, moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus seja revelada. Irmãos, veja só, aqui já no início, a Bíblia diz que ela relata que Lázaro era o quê? Amigo de Jesus. Amigo geralmente é pessoas que têm o quê? Intimidade. E era isso que tinha. Tanto é que lá na frente você vai ver que tem o maior versículo da Bíblia onde diz que Jesus chorou. Veja aqui como eles já tinham um relacionamento, que quando Jesus esteve na casa deles, Maria lavou os pés de Jesus e secou com os próprios cabelos. Olha só a intimidade que eles já tinham. Mas quando Jesus ouviu falar que ele estava doente, Jesus deixa bem claro, falando que essa enfermidade não é para a morte, ou seja, para a morte eterna. Porque era preciso que ele morresse fisicamente, para que o poder de Deus fosse manifesto através de quem? De Jesus, para que as pessoas vissem. O que eu quero dizer para você? Muitas vezes, meu irmão, tu passa por situações, às vezes de enfermidade, às vezes algum outro tipo, tá? Para que aquilo? É para a tua destruição? Não! É para que você mesmo veja, perceba e entenda o poder de Deus em você. Muitas vezes é porque você tem deixado Deus de lado. E aí Deus permite isso para quê? Para que você volte para os braços dele. Para que você tenha tempo com ele. Para que você gaste tempo com ele na tua oração. Muitas vezes nós pensamos, eu digo isso falando de mim próprio, quando acontecia algo, e é natural do ser humano isso, a gente só vê aquilo para desgraça, para uma destruição. Um exemplo, uma enfermidade, a gente já pensa o quê? Na morte. Algum outro problema, de repente, a gente já pensa sempre no pior. E Deus me mostrou que muitas dessas situações, igual Ele permite que nós passamos, na verdade é para quê? Para que o poder dele se manifeste.
Irmãos, talvez vocês não consigam entender ainda, mas eu contei a alguns irmãos que estavam presentes nesses dias sobre o que tinha acontecido comigo, das dores, enfermidades que eu estava passando, pressão subindo, tudo aquilo. Quem esteve no impacto viu o poder de Deus fluindo, porque aquilo que estava acontecendo comigo, que era uma enfermidade que eu já tinha até pensado de repente em sair daqui para procurar médico fora, hospitais mais fora, com mais recursos, coisas assim, para saber, fazer check-up e tudo mais, para saber o que estava acontecendo. E na verdade o que estava acontecendo era uma coisa só: a minha desobediência. Por quê? Porque Deus já tinha me mandado vir para o prédio orar de madrugada, de manhã cedo, e eu não estava vindo. Aí Deus permitiu que isso acontecesse, e aí eu fui fazer o quê? Porque eu tomei remédio uma vez, duas e três e nada, né? Fui no hospital, os médicos olharam, me atenderam, por sinal, muito bem. Tá? Eu até comentei com a irmã Patrícia, um médico novo aqui, mas eu já conheci ele há muito tempo. E ainda, por tanta sorte, eu encontrei logo os dois. Já aproveitei para falar de Jesus para dois de uma vez só. Eita glória! Se chega alguém lá, vê nós lá bem no saguão, na entrada do hospital, lá, eu falando de Jesus para os médicos. Eles iam perguntar: quem que é o doente aqui? Deus é maravilhoso todo tempo, irmãos. E simplesmente não tinha nada. Eu fui buscar em Deus e falei: Senhor, o que está acontecendo? Ele falou: o que eu mandei você fazer? Aí eu entendi que o negócio era comigo, o problema era eu, a minha desobediência. Sabe o que eu fiz? Pedi perdão para ele e comecei a vir para a igreja. Todas as manhãs eu estava aqui orando, clamando a ele, não só pela minha vida, mas pela vida daqueles outros que também iriam estar aqui. Eu sarei, mudou, como tem um ditado do mundo que diz, né? Mudou da água para o vinho. E vocês contemplaram a glória de Deus acontecendo aqui. Porque eu creio que muitas pessoas foram impactadas. E sabe qual é a certeza até que Deus me deu a respeito disso? É daquela folha de papel em branco qual vocês amassaram, que Deus mandou que eu falasse para vocês levar embora e colocar num lugar bem visível. Quem fez isso? Amém, glória a Deus. Poucas pessoas, mas alguém fez. Amém por isso. Tá? A minha está guardada lá em casa. A minha está guardadinha lá. No versículo 7 ele diz assim: então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. No 8, mas eles disseram: mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Olha só, irmãos, aqui tipifica muito claro as amizades e o mundo. Jesus estava preocupado com ele? Não. Ele estava preocupado com quem? Que ele tinha que ir lá para que o poder do Pai manifestasse no Filho, que era ele, e o amigo dele, Lázaro, ressuscitasse. Em nenhum momento ele estava pensando nele. Mas os que estavam com ele, que eram os discípulos que diziam amigos dele, né, que confiavam, criam nele, qual é a primeira coisa que eles falaram? Mas Senhor, faz tanto poucos dias que tu já quer voltar para lá, eles queriam te matar a pedradas. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós passamos por situações assim. Muitas vezes nós vamos falar, de repente, usar o tal do desabafo com certas pessoas, e as pessoas, o que eles vão nos orientar ou querer fazer é nos mandar para bem longe daquilo que era o propósito de Deus. Nós temos que estar muito atento quanto a isso. Cuida, meu irmão, minha irmã, quem anda com você. Cuida para quem você vai abrir de repente o teu coração para falar. Toma cuidado quanto a isso. Às vezes é melhor a gente guardar para a gente mesmo. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos deu pastores, líderes,
E não é qualquer um também. Não vai nessa porque tem uma nomenclatura, pode ser esse. Não vai não. Examina primeiro quem é, para depois você fazer. Para que você não se arrependa depois. Jesus responde para eles: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Jesus estava dizendo para eles: ei, vocês estão comigo. Eu sou Deus. Eu sei de todas as coisas. E esse é o caminho, voltar para Betânia. Nós precisamos ir lá fazer o quê? Cumprir a ordem que o Pai deu, para que o poder dele fosse manifesto no Filho. O que ele está dizendo aqui? Quem anda na luz? Ele estava simplificando, tipificando, dizendo aqui, entre o dia e a noite. Mas eu quero trazer para o plano espiritual o que ele está dizendo. Quem anda na luz, quem é luz? É Deus. Então qual é o caminho que você anda? É um caminho de trevas, de escuridão? Ou tu anda num caminho de luz? Porque se tu andar num caminho de luz, a luz vai te mostrar as pedras, os espinhos, os buracos do caminho. Deus vai te mostrar, Jesus vai te mostrar tudo isso. Agora, se tu anda pela tua consciência, pode ter certeza que você está andando pelas trevas. E aí, meu irmão, você vai tropeçar, você vai se machucar. Lá no versículo 17, a palavra diz assim: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Olha só desse texto aqui, algumas lições que nós podemos tirar. Primeiro, quando Marta chega e diz para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela acusa a Jesus, como se Jesus fosse o culpado pela morte do irmão. Esse é o primeiro posicionamento de Marta. E você veja que Maria, a Bíblia diz que Maria ficou em casa sentada, nem sequer foi. Porque no mínimo, vamos assim tentar entender, tentar imaginar o que passou na cabeça dela. O que adianta se Jesus vir para cá agora? Agora que meu irmão já morreu e está enterrado, que se lasque para lá, eu não quero mais nem saber, nem ver ele. Por quê? Porque quando ela pensou que ela precisava, era enquanto ele estava ali para curar ele. Depois que morreu, agora não tem mais jeito. Irmãos, quantas pessoas que tem pelas ruas aí, mortas, cheirando mal. E o que Deus quer é que nós vamos até eles. E não é pessoas de 4 dias como Lázaro.
oração de 20 anos, 30 anos, 50 anos. E essas pessoas precisam ressuscitar. O poder de Deus precisa manifestar em você para que essas pessoas sejam ressurretas também. Eu estou falando para você no plano espiritual, meus irmãos. Você veja que quando Jesus diz, o seu irmão, ele vai ressuscitar. Ela já pegou para o plano espiritual e falou, eu sei, no último dia ele vai. Ela não tinha entendido nada, porque misturava o momento, a dor, a tristeza, a alegria também por saber que Jesus estava ali. E como ela mesma disse, eu sei que o que você pedir ao Pai, Ele lhe dará. Olha a certeza, a fé dela, o testemunho de fé de Marta nesse momento. Aquela mesma que tinha acusado Jesus, dizendo, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela já disse, eu sei que se tu pedires ao Pai, Ele fará. Olha a fé que ela tinha na oração de Jesus, no pedido de Jesus. Mas ela pensava, agora ele já está morto, esse não volta mais, é só ressuscitar no último dia. Não sabia ela que Jesus é a vida, que aquele que crê nele tem a vida eterna. Você consegue entender, meu irmão, o que é isso? As pessoas muitas vezes se importam tanto que vão viver aqui nessa terra 20, 30, 50, 100 anos. Parece tanto. E elas esquecem que num plano maior, que é no plano vindouro, ele pode viver a eternidade. Aí eles dão valor para uma vírgula e esquecem toda a frase. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque o Deus deste mundo sabe o entendimento das pessoas. E sabe quem tem a incumbência de ir até essas pessoas e levar a verdade? Para que essas escamas do entendimento dessas pessoas sejam arrancadas e caiam? É eu e você. Somos nós. Nós que temos essa obrigação. Por quê? Porque Deus se revelou a nós. Ele se mostrou a nós. Por que Ele fez isso? Primeiro, porque Ele nos ama. E para que nós também fizéssemos isso com outras pessoas. Amém, irmão? Você veja que Jesus, Ele afirma, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu lembro que eu queria orar por um morto. Eu queria ainda impor a minha mão sobre o morto dentro de um caixão e orar para esse morto levantar. E eu pedia para Deus, falei, Senhor, me permita ainda orar para alguém ressuscitar. E eu pedia isso, irmãos, eu ia para o monte e pedia, eu jejuava nas minhas orações, eu pedindo isso para Deus. Um certo dia no monte, o Espírito Santo me falou assim, mas quantos você já ressuscitou? Eu fiquei até meio assim, pensei, acho que eu estou ficando meio caduco mesmo, tem que parar com esse negócio aí que também... Falei, Senhor, não estou entendendo, eu nunca impus a minha mão sobre um defunto. Aí ele falou assim, quantos que estavam mortos espiritualmente, e eu te usei para que eles ressuscitassem e hoje eles têm vida. Cara, quando o Espírito falou isso para mim, eu comecei a chorar e pedir perdão a Deus pela minha ignorância. Quantas pessoas que estavam mortas e Deus usou a minha boca para falar uma palavra.
Outras que nem me usou, as pessoas só olharam para mim e viram a mudança de que Deus tem feito na minha vida. E já mudaram de vida. Porque quem convence, como eu falei no começo, quem faz o trabalho difícil é o Espírito Santo. Não é eu e nem você. Nós, acredite você, irmão, também estávamos mortos. Todos nós estávamos mortos no pecado. E aí Ele, com a sua imensa misericórdia, graça e amor, envia alguém até nós, para nós podermos entender e falar assim: vou mudar. Porque esse poder de decisão cabe a mim e a você. Somente eu e você que temos esse poder. Deus não vai se manifestar para isso, porque Ele já deu o livre-arbítrio para mim e para você. Então é eu e você agora que temos que decidir. E você veja que Ele é tão maravilhoso, e Ele é tão cuidadoso conosco, que Ele nem sequer Ele pede para nós: vai lá, toma um banho, se arruma, larga essa vida pregressa tua e depois você vem. Não, sabe o que Ele diz? Venha da forma que estás. Olha que Deus maravilhoso. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Eita eternidade. Um dia eu chego aí, em nome de Jesus. E aí Ele pergunta: você crê nisso? Porque você precisa crer. A forma de você poder viver as promessas de Deus é através da tua fé, crendo. Senão você não vive. Lá no versículo 28, ele vai dizer assim: depois de dizer isso, Marta foi e chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Você veja, primeiro, Maria tinha ficado ali, sentada, não quero nem saber. Meu irmão já morreu mesmo, está sepultado e tal, já tem gente demais aqui chorando comigo, pronto, não quero nem saber de mais um. Mas quando ela ouve que Jesus tinha mandado chamar, ela prontamente se levanta e não está, nem aí quem estava ali junto com ela, que tinha vindo de outros lugares para consolá-la, para ficar ali. Porque ela falou: o mestre me chama, eu sou obediente e eu vou. Você consegue pegar isso para a tua vida? Você consegue pegar para a tua vida isso? O mestre te chamou, tu vai ficar dando ouvido para aquilo que está em volta de você? Para aqueles parentes que de repente falam até mal? Para aqueles amigos que não querem nem saber de Jesus? Para o teu trabalho, para qualquer amarra outra que o diabo possa ter colocado? Ou você vai fazer como Maria, saltar de pé prontamente e ir de encontro a Jesus? Isso é decisão. Maria teve uma decisão. Essa é uma decisão que nós precisamos ter também. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Há uma grande diferença na primeira frase de Marta, quando ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e nessa segunda de Maria. Por que, pastor, que há diferença?
Porque Marta, quando ela chega, ela se posiciona em pé de frente, pensando ela que tinha autoridade, querendo bater de frente com Jesus. Maria, quando ela vem, que ela chega próximo de Jesus, ela se joga de joelho aos pés, se humilhando, se submetendo e falando: olha, se o Senhor estivesse aqui, o teu poder é tanto que o meu irmão não teria morrido, o Senhor teria curado ele. Ela já não estava acusando, mas ela estava declarando que o poder de Jesus. Você consegue entender isso, irmãos? Amém? Veja a grande diferença, onde para muitos ler os dois pensa que é a mesma coisa, né? É completamente diferente de uma situação da outra. Jesus viu Maria chorando, viu as pessoas que estavam com ele chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Meu irmão, você sabe o que é que move o coração de Deus? Você está achando que é imposição, arrogância, soberba, ego, orgulho, justiça própria? Ou que Deus tem medo de você? O que move o coração de Deus é um coração contristado. O que move o coração de Deus é um coração aquebrantado nele. O que move o coração de Deus é um coração verdadeiro. Você entende por que as pessoas lutam tanto para esconder os seus pecados? Tentando mentir sobre os seus erros e seus pecados? A minha tia comentou uma coisa quando nós lá em casa, falou: olha, eu não achava que você era tão ruim assim do jeito que você fala. Eu falei: tia, porque a senhora de fato não me conhecia bem. A senhora me via em algumas situações, mas não sabia de fato quem eu era. Por quê? Porque só você sabe de fato quem você é. E o único que te conhece ainda mais do que a você mesmo é Deus. Então, meu irmão, a Ele você não engana. Faça assim como Maria. Se ajoelhe aos pés dele, se humilhe. Aí tu verás a glória de Deus. Irmãos, teve pessoas aqui no Impacto que, se a porta tivesse aberta, eu acho que estavam correndo até agora. De susto, medo, sei lá o que, daquilo que aconteceu. Eu já, como diz no mundo, eu já corro para dentro. É de Deus? É, eu quero. Ah, pastor, mas eu fiquei constrangido de repente de eu cair e tudo, e eu quero saber se eu cair, se eu plantar bananeira, se eu rolar, se eu chorar, se eu berrar, não estou nem aí. É de Deus, é, eu quero. Porque se é de Deus é bom. Isso é bom, eu quero e pronto. Ah, pastor, mas o que os outros vão pensar? E eu estou lá querendo saber o que os outros vão pensar. Olha, Maria, quando ouviu o chamado de Jesus, ela pensou naqueles que vinham de longe tudo para consolá-la e tal. Ela não, ela levantou e saiu correndo. Você veja que os outros, quando viram que ela saiu, imaginaram, ela foi para lá chorar mais um pouco lá no túmulo, né? Vamos para lá de novo, né? Consolar ela. Que ela estava ajoelhada nos pés do Senhor, se humilhando para Ele, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão estaria vivo. Porque o Senhor tem poder para isso. Aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor pede, Deus faz. Você sabe onde que está esse poder agora, meu irmão, minha irmã? Olha para as tuas mãos. Olha para elas. Está aí. Deus te deu, está aí nas suas mãos. Só você usar. Só você usar. Você só precisa de uma coisa: crer, ter fé. Amém?
Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do morto, disse, olha aqui vem Marta de novo. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Deixa eu pegar aqui no princípio. Tirem a pedra. A pastora Fernanda pregava ontem sobre a capa. E essa capa também simboliza a mesma coisa que essa pedra. Quem estava aqui ontem que ouviu ela falar sobre a capa, é a mesma coisa essa pedra. Há uma pedra que está impedindo você de chegar até Jesus. Veja o que Deus faz aqui. Quando Jesus diz: tirem a pedra, aquilo era o que? Possível aos homens fazerem. Então o que isso nos ensina? Que aquilo que é possível, nós temos que fazer. O que é possível? Tomar decisão da minha vida. Por quê? Porque Deus me deu o livre-arbítrio, o direito de eu escolher. Então eu vou tomar decisão. E a primeira decisão que eu preciso tomar qual é? De tirar todas as pedras do meu caminho, para que eu possa ter acesso a Jesus. Muitas pessoas, elas ficam de braços cruzados. Eu já vi pessoas que nem trabalhavam mais. Porque se Deus cuida até dos passarinhos, não vai cuidar de nós? Irmãos, acredite vocês, eu já ouvi isso. Oh Deus, misericórdia. Se Deus trata até os passarinhos, não vai tratar de nós. Não dá nem para dizer misericórdia, né? Muito menos santa burrice, né? Porque é demais. Porque é demais. Tem coisas que não tem cabimento, irmãos. Tem coisa assim que é fora dos padrões normais, vamos dizer assim. Porque se Deus falou que Ele supre as nossas necessidades, então eu vou dormir o dia inteiro. Mas ele esquece que a própria Bíblia diz que aquele que não trabalha, que não coma. Mas dessa parte ele não quer, né? Essa parte ele deixa para lá. Oh Deus, misericórdia, viu? Nós precisamos entender que Deus está sempre pronto para nos abençoar. Mas quem precisa remover as pedras é você. Você precisa. Lá em Lucas 1,37, a palavra de Deus diz que Deus é o Deus do impossível. Se Deus é o Deus do impossível, então significa o quê? Que o possível sou eu que tenho que fazer. Eu estava ali antes de começar o culto, ali eu olhei para um livro, ali o Espírito falou: leia esse livro. 21 dias na vida de um discípulo. Já peguei na hora e guardei dentro da minha bolsinha ali para levar para casa e vou ler. Sabe por quê? Porque Ele quer me ensinar mais alguma coisa. E eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Para mim aprender, eu vou ter que ler esse livro. Não tem jeito, só eu olhar para ele. É igual a minha história da bicicleta. Eu conto isso para os outros, né? Falo assim, claro, brincando e também falando sério. Eu comprei uma bicicleta para mim, outra para minha digníssima. Nós fomos, acho que eu vou dizer bastante, umas 5 vezes, né? Nossa pedalada. Mas eu pensei que só comprando ela e deixando ali, eu já emagrecia. Não emagreci não. Eu preciso subir em cima dela e senão não vai adiantar de nada. É a mesma coisa, tu quer de Deus? Vai buscar nele. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar. Senão, o Espírito
Espírito não vai falar nada, não vai fazer nada. Quantas pedras de repente está entre você e Deus que você ainda não removeu? Essa pedra é o que? O teu trabalho? Ou essa pedra é a preguiça mesmo? A passividade? Qual é a pedra que está aí? Eu não quero me apegar mais sobre isso, porque ontem muitos de vocês já ouviram sobre isso. Mas pense bem a esse respeito. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, aleluia. Versículo 40, ele diz assim: Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isto, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrole as faixas e deixe que ele vá. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus era amigo de Lázaro, amém? Jesus chorou, se comovendo com a tristeza das pessoas da morte de Lázaro, amém? Muitos pensam que Jesus chorou por causa da morte de Lázaro. Não, ele chorou por causa a quantia que as outras pessoas estavam tristes. Isso que fez com que Jesus chorasse. Por que não foi por Lázaro, pastor? Porque ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia que Lázaro então estava dormindo. Então ele não chorou por Lázaro, tá? Você de repente pensava isso, não foi por Lázaro. Mas eram tantas pessoas tristes, chorando, que isso comoveu a Jesus. Mas veja só, ele diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu já falei isso há algum tempo aqui, contei inclusive o testemunho do irmão Leonel. Muitas vezes nós ficamos pedindo coisas para Deus, aquilo que Deus já nos deu. Há muito tempo Deus já nos deu. E nós, na nossa ignorância, porque ignorância é falta de conhecimento, irmãos. Pela nossa ignorância, nossa falta de conhecimento, né? Porque não lemos um livro, não lemos uma Bíblia, não vamos aos cultos para aprender, principalmente nas maturidades, onde podemos compartilhar da palavra, ou uma célula quando tem, que o ano que vem, em nome de Jesus, vai voltar às células. Aí eu não consigo entender, eu não consigo aprender. Deus já deixou as bênçãos todas, inclusive muitas delas escritas na tua Bíblia. É só você ler e tomar posse. Simples assim. Simples assim. Não tem dificuldade nenhuma. A única dificuldade que tem é você ler e orar para pedir a Deus revelação. Só isso. Mas nem isso as pessoas que se dizem cristãos, pelo menos uma grande maioria, não o fazem. Nem isso o fazem. Como é que vai entender? Como é que vai aprender? Simplesmente não vai. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele age assim. Aquilo que eu li, um exemplo, há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, aquilo em algum lugar, tá? Aqui na minha memória RAM, vamos dizer assim, ela está armazenada. Quando eu começar a falar, o Espírito vai me trazer aquilo à mente novamente e eu vou poder falar. Você já acha que nós temos, muitos pastores ou muitas pessoas têm a Bíblia toda gravada na sua mente? Tem não, irmãos.
Daí não, e conforme eu vou falando, eu vou pregando aqui, o Espírito me traz a revelação e me lembra. Pode ver que às vezes eu cito capítulo, versículo e tudo. E às vezes eu só cito o livro. É conforme o Espírito me mostra. Por quê? Porque eu já li toda a Bíblia, mais de uma vez. Então eu sei o que está ali. Eu busco aprender de Jesus. Como? Tendo intimidade com Ele. Porque esse é o segredo. Ter intimidade com Ele, com o Espírito Santo. Eu falava ontem, é a Trindade. É pessoa. Precisa ter relacionamento. Irmãos, nós temos que orar. Não é até Deus ouvir. Nós precisamos orar até nós ouvirmos a Deus. Sabe quando você faz aquela oração que você tem a certeza que Deus ouviu? Porque é isso que Ele faz. Eu já falei muitas vezes aqui também, tem muitas coisas que eu não oro, às vezes pessoas pedem para mim, ora por mim, às vezes eu oro uma vez só. Apenas uma vez eu apresento a vida dessa pessoa a Deus, ou aquilo que de repente ela pediu. Por quê? Pastor, porque muitas pessoas que o senhor ora, então o senhor acaba esquecendo. Não. É porque Deus já mostrou que entrou com providência. Pronto. Eu vou ficar insistindo, pedindo para quê? Pastor, mas ainda não aconteceu na vida dela, mas tem o tempo de Deus. Se Deus já falou para mim que Ele entrou com providência, pronto, acabou. É hoje, amanhã, o ano que vem, ou daqui 10 anos, eu não sei, porque depende da pessoa, dependendo do que for. A pessoa primeiro precisa estar o quê? Preparada para suportar aquilo que Deus vai dar para ela. Não é assim de qualquer jeito. Por que acontece de algumas pessoas quando a gente está orando cair? Porque o poder de Deus é tanto que Ele move que a pessoa simplesmente desfalece. Eu tinha algo comigo que esse negócio tudo era coisa de fachada, tudo combinado. Eu não acreditava nessas coisas não. Tudo combinado, um que derruba o outro e tal, aquela coisa toda. Aí Deus me usa um dia para fazer isso, eu sabia que eu não tinha empurrado ninguém para cair. Mas o diabo vem e coloca uma pedra entre o milagre de Deus, o que Deus estava operando na minha vida, e Deus coloca ali um obstáculo. E aí eu falei, eu não vou mais, porque esse negócio aí eu não combinei com ninguém, o cara caiu porque ele quis. Mas enfim, eu senti constrangido, tá? O cara caiu para um lado e eu quase que eu caio para o outro. E aí eu passando próximo do irmão, o Espírito falou para mim assim, sopra nele. E eu parei na frente do irmão e fiz assim, fez um bluf no chão. Aí eu me joguei de joelho no chão e comecei a clamar a Deus e pedir por misericórdia, que Ele me desse revelação e sabedoria do que era aquilo. Por isso que muitas vezes vocês veem eu soprando nas pessoas e não tocando. Deus me mostrava ontem aqui uma incredulidade imensa de muitas pessoas com medo terrível. Muitas pessoas aqui que estavam aqui pensando que nós tinha combinado, mas combinaram um showzinho pro final. E aí Deus começa a me mover diferente. Para muitas vezes eu nem tocar nas pessoas, sim só soprar. Para as pessoas verem, assim como Jesus. Ele ora e ele fala, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por causa de tantas pessoas que aqui estão, que elas precisam crer. Jesus disse para Tomé, você crê agora, Tomé? Feliz daquele que crê sem ver.
Você não precisa ver. Você só precisa crer que Jesus te ama, te separou, te escolheu para Ele. Você só precisa crer. Você não precisa ver nada. Tome isso para a tua vida. Tome posse dessa palavra para a tua vida. Quando Deus mandar pessoas vir até você, deixe o Espírito usar a tua boca. Se Deus mandou fazer isso lá dentro da tua casa, ou lá na casa da pessoa, ou aqui dentro da igreja, onde for, não importa onde for, aonde Deus mandou, vai e faça. Quando alguém chegar para você e falar, ei, faz isso, principalmente quando for eu, o seu pastor, e falar, você faz isso, você faz aquilo, não discuta, vai e faça. Já tinha começado o culto aqui. Quando eu fui lá e cochichei no ouvido do seu Jorge, falei, você vai lá abençoar as ofertas. Você entendeu por que eu fiz isso, seu Jorge? Não, né? Então eu vou te dizer. Porque a palavra de Deus diz que aquele que recebe algo, ele é o quê? Abençoado, né? Mas aquele que dá algo, ele é duas vezes, ele se torna um abençoador. Você está entendendo agora? Tu sabe da tua vida financeira muito melhor do que eu. Você está entendendo por que Deus mandou fazer? Porque Deus vai mover na tua vida. É Deus que falou, é Deus que mandou. Eu só vou e faço. Pastor, mas então vai acontecer? Só depende de você crer. Só depende de você crer. Pastor, mas como? Eu não vejo nenhuma alternativa, nenhum jeito, é impossível. Amém, glória a Deus, porque Deus age justamente no impossível. Porque se fosse possível, era você que tinha que se virar, não era Deus. Lázaro, venha para fora. O que Deus fala hoje, para mim e para você, use o teu nome. Fernanda, venha para fora. Geni, venha para fora. Ailton, venha para fora. Wesley, venha para fora. Osmar, venha para fora. É isso que Deus fala hoje para você. Você só precisa fazer uma coisa: crer. Porque o único que tem poder para abortar isso na tua vida é você mesmo. É só você. Somente você. Deus mandou e eu estou te entregando. Você toma posse se você quiser. Mas eu vou falar mais, para que ninguém saia daqui aborrecido. Deus manda falar para todos vocês que estão aqui: venha para fora. Para você também, irmã. Ele manda você sair para fora. Chegou o tempo de você se tornar ressurreta. Chegou o tempo de nós frutificarmos. A palavra de Deus está aí, está entregue. Agora é com vocês. A minha parte era falar. O Espírito me usou e eu falei. Não está mais sobre mim esse peso. Está sobre vocês. Amém?
Ah, pastor, mas e se eu não quiser sair para fora, Deus vai me castigar? Deus não castiga ninguém. Tu só vai deixar de receber as bênçãos dele. Só isso. Eu vou repetir. Aquele que dá é 2 vezes abençoado, não só uma. Eva Maria. Aquele que dá é 2 vezes abençoado. Amém? Feche teus olhos, eu quero estar orando por você essa noite. Papai, graças te dou, Senhor Jesus, pela tua palavra. Graças te dou, Senhor Jesus, porque eu creio, Senhor, que o Senhor ouve a minha oração. Eu creio, Senhor, que o teu poder, Pai, a tua glória será manifesta na vida dessas pessoas que aqui estão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor, Pai, tire todas as mentiras, Pai, que o diabo possa ter lançado na mente e no coração deles. E sim que eles possam, Pai, crer verdadeiramente, meu Senhor. Se jogar de joelho aos teus pés, Pai, se humilhar na tua presença, Senhor, e tomar posse das tuas verdades. É o que eu te peço, meu Deus e meu Senhor, pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero dar aqui